Fala galera, estamos de novo aqui no DesbravaCast, o primeiro podcast que ama acampar, te acompanha o Campuri, conhece Nós e Amarras e hoje nós começamos aqui uma nova série. Nós temos aqui no nosso podcast DesbravaCast o Voz de Comando, que é para o líder, especial para você que é líder, master, avançado, líder de aventureiros, para você que é conselheiro, você que é diretor. E nós temos também no DesbravaCast momentos aqui que é para todos, para toda a galera. E hoje começa uma série especial para toda a galera. E antes da gente começar, eu quero ouvir a frase de efeito aqui dos nossos convidados de hoje, desse nosso tema tão especial que vai ser anunciado daqui a pouco. Olá, eu sou o Erickson e no momento o meu pecado é que eu estou passando uma raiva danada porque não posso ir acampar. Boa frase. E aí, Douglas? Olha, a minha frase não é uma frase, é um desabafo. Eu nunca pensei que ia falar sobre o Meliodas num podcast cristão. Olha, a galera abriu um leque aí que eu não tenho que explicar em algum momento do DesbravaCast. E eu gostaria de falar o seguinte aqui, com muita humildade, a gente grava esse podcast aqui com todo o orgulho do mundo. Muito bom. Então, para você que já entendeu não, né? Nós começamos uma série agora sobre os 7 pecados capitais. Olha aqui que série interessante. Então, hoje a introdução, a gente vai passar aqui um background desse assunto na história, aonde surgiu, quem são, onde vivem, é tipo o Globo Repórter, aquele esquema assim, tal, né, dos pecados capitais. E a partir então do próximo episódio, do DesbravaCast, a gente vai passar por todos os 7 pecados capitais. Então, para você que está ouvindo e é pecador, vamos tentar entender quais são esses 7 pecados capitais. Você sabe que o nosso DesbravaCast, ele tem uma visão aqui bíblico-cristã, e assim, onde encontramos na Bíblia, então, esse tal 7 pecados capitais? Qual que é o livro? Qual que é o livro que a gente encontra? Se é que está na Bíblia. E aí? Isso aí deve estar lá em São Malaquias, né? Tá confirmado que não está na Bíblia. Você não vai encontrar lá, então, em momento nenhum na Bíblia. Inclusive tem no livro de Provérbios. Isso é uma coisa interessante para a gente comentar aqui. Que a gente tem, né? Tem ali uma lista de 6 pecados que Deus aborrece e o último que ele odeia, né? É isso mesmo? Está lá em Provérbios capítulo 16, né? 6 coisas que aborrecem o Senhor e a última a sua alma abomina. Lá são olhos altivos, que combinaria, língua mentirosa, que combinaria um pouco, mãos que derramam sangue inocente, que já não combina com 7 pecados, coração que maquina pensamentos viciosos, um pouquinho, pés que se apressam a correr para o mal, ó, quem vai correndo para a balada e tal, tá incluído nesse rolo aí, né? Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Então, assim, o pior pecado, segundo a lista da Bíblia, seria aquele que semeia contendas entre os irmãos. Mas essa lista aqui, ela é um pouco, assim, não estou falando contra a palavra de Deus, longe de mim, né? Tirando meio repetitiva. Porque sim, se você pega ali, eu acho o seguinte, ó, aí está comprovado a tese de que os primeiros 6 são uma chateação para Deus, mas quando você fala mal do DesbravaCast, aí é intolerável. Aí você semeou e é intolerável. E ó, eu vi 2 dislikes lá no YouTube. Eu vi 2 dislikes. Mesmo? Uhum. Não pode ser. Não pode ser. Olha, dislike aí no DesbravaCast, semeou contendas, aí é intolerável. Na verdade, essa lista aqui não é uma prescrição dos piores pecados da Bíblia, né? É uma visão de Salomão entre as coisas que incomodam a Deus. Essa outra lista, então, é uma lista que não está na Bíblia. Ela foi elaborada depois. Quando é que surgiu, então, essa lista aí dos tais 7 pecados capitais? Quem que vai falar aí? Agora eu quero ver, hein? Ninguém então, quer falar? Surgiu lá pelo 3º século, perdão, 4º século. Quarto século. Deixa eu ver se eu lembro o nome do sujeito. É um nome bem difícil, uma pesquisa, né? Agora o teólogo Google entra em operação. Sim. Não, tá aqui. Aqui, ó. O Dr. Google ali, né? É um teólogo mesmo. Ali. É um teólogo mesmo. É um teólogo e monge grego Evagrio de Ponto, no ano 345 a 399. Só que a lista dele não é de 7, é de 8 pecados. Com o nome desse, só o nome dele já era o 9º pecado.
É por aí, cara. Não, ó, eu acho que se justifica, porque se o teu pai dá o nome a você de Evagrius Ponticus, cara, você se revolta com a vida e em vez de olhar as virtudes, você fala só tem pecado nesse mundo. Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Após Evagrius ter feito essa lista com 8 pecados, né? Você vê que bênção, os pecados foram diminuindo. Eu achei que, começando no século IV, era para chegar uns 2 pecados até nós hoje. É que na verdade, chegou passado um pano já, né? Não, esse negócio aí de perder um dos pecados aí pelo caminho é que nem a profissão ladrão, né? Que é o famoso meme do Janderval, profissão ladrão. Os caras tinham prendido o Janderval aí pela 1000ª vez. Aí o repórter tá na delegacia entrevistando ele. Seu Janderval, mas tudo de novo aqui, cara? Já te entrevistei outras vezes aqui. Não, eu tô sempre aqui. O sistema depende de mim. Eu dou emprego aqui pro juiz, dou emprego pro carcereiro, pro policial. Esse pessoal aí tudo vive porque eu tô aí dando emprego para eles. Aí o repórter diz assim, mas você não tem vergonha não, Janderval? Então esse negócio aí, essas presepadas que você faz aí, você acha que Deus não tá vendo? Aí o Janderval olha pro repórter e diz assim, ele tá vendo, né? Mas passa uns panos, né? Janderval. Então passar o pano em um dos pecados. Interessante aqui nesse contexto que na realidade o Papa Gregório I, no século V, no século seguinte, pegou essa lista então aí do Ponticus, né? E ele faz o seguinte: ele pega os pecados da melancolia, da preguiça e da indolência, e ele então, esse passapano é que ele diminui um dos pecados. E interessante que na literatura antiga a melancolia era considerada um pecado, eles não tinham noção que havia depressão e tudo mais. Então, muita gente que era doente, era depressivo, hoje a gente entende que é depressão, que é necessário. Que é, né? Então na Idade Média, tá com depressão é do diabo. É do diabo. Na verdade, e essa Idade Média durou até pouquinho tempo aí, né? Eu comecei o ministério... Foi em média até semana passada. É verdade. No início do ministério, nós pastores não indicávamos psicóloga para ninguém, se orava. Tinha até muito, muito problema com o seguinte, se confundia problemas mentais com possessão demoníaca, né? Inclusive, eu fui ensinado na faculdade que era para pegar no camarada na altura do ombro aqui, né? Na saboneteira, como diz em alguns lugares, e assim, era para dar um apertão. Se tivesse com o demônio, não doía. Olha que maluquice. Então, você ficava apertando o povo para verificar se o demônio estava ali. Agora, cara, o interessante é o seguinte, para a gurizada que está ouvindo aí o podcast, é saber quem é o famoso Dante, né? Que escreve aí esse livro que vai virar um clássico. Inclusive, o livro de Dante sobre o inferno, ele vai moldar o pensamento da Igreja Católica medieval a respeito do inferno, que não é um pensamento igual o que nós acreditamos pela Bíblia, e vai moldar inclusive a arte. Se você vai lá e vê a Capela Sistina, que tem ali a pintura do Juízo Final, é muito inspirado em Dante, porque Michelangelo ele era um leitor ávido de Dante. Ele curtia pra caramba aí o inferno de Dante, né? Legal. Só uma pausa ali. Então, ó, o tal do Papa Gregório I, no século V, muda para 7, cai um pecado. São Tomás de Aquino, no século XIII, que era um frei teólogo italiano, ele faz uma revisão na lista, e isso foi muito bem aceito pela liderança da igreja. Então se consolidou no século XIII que os pecados seriam soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Só que aí, quem na verdade popularizou, porque isso aqui era um assunto que era mais para teólogos e tudo mais, não havia uma normativa da igreja dizendo o seguinte, olha, esses são, e a palavra capital significa pecado cabeça, pecado principal, né? Então assim, não havia um assim diz o Senhor na Bíblia, nem assim diz a igreja, dizendo esses pecados são os piores mesmos e a gente assina embaixo. Só que aí quando vem o Dante Alighieri, ele torna popular o assunto. O Dante era tipo o equivalente na Idade Média assim do Stephen King, que era o cara que produzia as séries assim de terror e tal, gravava no Netflix e saía assim com aspecto... Um Zé do Caixão, assim. Um Zé do Caixão, entendeu? Mas é um Zé do Caixão assim, elitizado, assim, né? Um Zé do Caixão culto, né? Culto, elitizado, assim, tipo, nasceu no lugar certo, assim, na Europa e tal, né? Fosse no Brasil era Zé do Caixão, mas como nasceu na Europa, Dante, né? E essa literatura, ela influenciou o pensamento medieval, porque a mentalidade medieval,
é que o mundo espiritual estava em todo lugar, em todo tempo, e tudo era obra de Deus ou do demônio. Então as coisas se dividiam exatamente entre Deus e o demônio, e tudo estava movido por essas forças que estavam ali presentes e de maneira muito real na mente desse pessoal todo. Então você tinha uma época, por outro lado, de pouquíssimo conhecimento da Bíblia, porque a Bíblia estava na mão de poucos, praticamente só do clero da igreja, e a maioria da população era em si analfabeta. O acesso à Bíblia já era difícil, aqueles que sabiam ler já eram poucos, então a coisa era meio que popularizada através de alguns formadores de opinião. Dante foi um desses. Eu não vou dizer assim que Dante era um cara assim que teve intenção maligna de pintar a mentira e a heresia quanto que a Bíblia dizia, porque a gente não sabe até que ponto ele realmente conhecia profundamente a Bíblia ou a palavra de Deus para fazer qualquer julgamento de opinião. Mas a gente vê claramente que a falta de acesso à Bíblia trazia no povo ainda uma grande carga do paganismo. Quando você lê a concepção de inferno que Dante constrói, ela é muito semelhante ao inferno que vem do conceito do paganismo. Até porque na Bíblia você não vai encontrar esse conceito do inferno como um lugar onde as pessoas estão ali penando e tudo mais e tal. Esse conceito ele vai vir lá do fundão do paganismo, de muito tempo antes até da civilização suméria, lá anterior a Abraão. A primeira noção que a gente vai ter de inferno do mundo do paganismo é dos sumérios. Eles tinham uma crença, eles chamavam de Ukura. Ukura era um lugar para onde ia a pessoa depois da morte, e o cara ficava lá numa poeira, assim, ó. E não era nem o céu, nem um lugar que estava queimando. O cara só ficava vagando lá, e é por isso que eles desenvolveram todo um sistema de ofertas aos mortos, porque eles achavam que o morto estava passando sede. Então eles derramavam as libações e colocavam comida, porque eles diziam assim, ó, a vida lá é muito xoxa, entendeu? Depois você vai ver essa visão no inferno do ponto de vista grego, né, no Hades dos gregos, que num primeiro momento não é um lugar assim de recompensa. Num primeiro momento o Hades era tipo o conceito de uma caverna que os espectros viviam lá e ficavam vagando, e era um lugar até gelado e úmido, não tinha nada a ver com calor. E é depois, no final da era grego-romana, aí, que vai começar a vir um conceito de julgamento, isso talvez muito mais vindo lá do Egito, que tinha o livro dos mortos e a passagem para outra vida, o ritual do tribunal de Osíris e tudo mais. Aí os gregos começam a tomar uma ideia de julgamento, e se o cara foi bom, vai para o Elysium, que era uma coisa mais no conceito do céu cristão. Tem até um filme, Elysium, então essa palavra aí tem a ver com as religiões antigas. Sim, aí. Lembrando que a Grécia ela teve um contato com a Medopérsia, e os Medo-Persas tinham esse conceito de um paraíso. A palavra paraíso vem das religiões antigas do Medo-Persa, ali do chamado Mazdaísmo, que é a religião aí do famoso Zoroastro, né? Só para a gente dar uma viajada aí, um ampassã aí pelo universo de onde vem essa cultura do Dante, né? Isso vai chegar na Idade Média, porque está presente no mundo pagão romano, e num quadro em que as pessoas na Idade Média já são cristãs, mas são cristãos nominais e têm quase nenhum conhecimento bíblico, o que fica é o folclore. Perfeito. Podemos dizer então que é um folclore. Inclusive, antes do Douglas falar, que eu sei que ele está na ponta da agulha aí com coisas legais sobre isso, meu avô é um grande leitor de livros, tinha coleção das seleções, eu lembro assim, ele velhinho, já enxergando pouco, mas ele sempre estava lendo um livro. E uma ocasião, na adolescência, eu fui à casa dele e ele tinha muitos livros, né? E lá estou eu, procurando um livro, e eu queria ler alguma coisa, como adolescente, alguma coisa engraçada. Aí eu encontrei lá na biblioteca dele, Divina Comédia, Dante Alighieri. Falei, opa, é isso aqui mesmo que eu vou ler, um livro de comédia. Cara, abri bem no meio do treco, aí tá falando do inferno redondo, e do inferno gelado, da parte gelada. Eu falei, não, mas é uma comédia isso aqui mesmo. Então, foi assim que Satanás surgiu as do Ariel, né? Foi assim que surgiram as piadas de trocadilho. Ali foi o meu despertar para o trocadilho. Porque é o seguinte, eu pensei, realmente é um livro de comédia, porque tá falando aqui do inferno, só que em vez de estar quente, está gelado. Ou seja, é Satanás numa fria. E realmente o inferno de Dante, o último estágio, é Satanás num lugar gelado. Antes de você dar o spoiler do último inferno, vamos contar para a galera como é que Dante concebeu na sua imaginação. Isso não é bíblico, é claro, nem quer dizer que a gente acredita nisso,
mas como é que ele concebeu os níveis do inferno, porque o inferno tem nível, né? Você pega o elevador, como disse o Doug aí, você pega o elevador e vai descendo, né? É tipo o Poço, então. Sim. O filme Poço. Vai caindo. Antes de você entrar nisso aí, só explicando, o primeiro nível ali, né? Eu lembro que meu pai foi fazer uma visita uma vez na casa de uma pessoa, e enquanto ele conversava com essa pessoa, o funcionário dele ali, separado, eu sobrei na cozinha com a esposa desse cara. Eu era pequenininho ali e tal. E ela começou a perguntar um monte de coisa, assim, e aí ela chegou assim, e quando você foi batizado? Aí eu olhei para ela assim, não, você não tem idade para ser batizado ainda. Aí eu falei, como não? Eu falei, não, eu só posso ser batizado depois, eu ainda não tenho 8, 9 anos aí, eu só tenho 5, 6. Ela assim, não, eu não posso te receber na minha casa. A mulher me expulsou da casa dela. Você era pagão. Eu era pagão. Então aí você vê que o primeiro nível ali, o Erson vai entrar nisso, são aquelas pessoas, né, que pagãs, boas, mas pagãs, que não passaram pelo batismo. E por isso elas acabam ficando nesse primeiro nível aí. Pessoa legal, gente boa, mas que não passou pelo batismo de aspersão ali na Igreja Católica. Na verdade, pelo que eu entendi, me corrija aí, vocês são especialistas no inferno e tal. Seguinte, pelo que eu entendi, há uma tentativa de Dante, não na leitura lá, que quando eu demorei para entender que não era comédia o treco lá, eu era meio retardado na época mesmo. A comédia era o título, né? A comédia era o título. Pedaço, né? Hoje, quando eu entendo assim, que Divina Comédia não tem nada a ver com comédia, eu dou risada de mim mesmo lá, mas é o seguinte, é uma tentativa de Dante de ampliar os que se salvavam, porque havia muito assim a ferro e fogo, salvos e perdidos, e de certa forma o próprio Deus era apresentado como um Deus que não é de amor, porque que Deus é esse que a pessoa peca aqui durante 10, 15 anos, 20, e agora ele queima para sempre, é punido para sempre. Então ele cria um mecanismo ali para tentar encaixar esse problema aí da Mas, salvação. Ariel, aí tem um problema, né? Porque assim, se a gente descer um nível, né? O nível abaixo do pagão, é o nível da luxúria, né? E a luxúria envolve tudo, né? Sexo, envolve paixões, egocentrismo e tudo mais. Bom, e isso está no segundo nível. Vocês já estão descendo o elevador do Tinhoso aí? Então, mas assim... Apertaram o botão ainda, galera? Nós nem contamos. Mas assim, ó, esse é o segundo nível. Agora, o último nível... Cara, o último nível é você trair um superior. Cara... Olha o spoiler. Não, vamos por... Olha o spoiler. Entendeu? Assim, mas isso aí tem uma explicação. Vamos curtindo cada um. Vamos curtir o inferno. Andar por andar. Aqui é um elevador panorâmico, né? Você vai olhando. Curtir cada um dos instrumentos. A galera que está ouvindo sentiu que nós aqui vamos ter ou seja, você que está ouvindo o podcast, ou você abandona agora, ou você vai viajar agora pelo inferno de Dante. Andar por andar. Manda bala lá, vamos lá. Andar por andar. Por que eles conceberam essa ideia de andar por andar? Porque na cabeça dos caras é o seguinte, quando eles compraram o pacote da heresia, do falso ensino de que existe um tormento eterno, eles começaram a se perguntar assim, pô, mas o cara que roubou uma galinha e o cara que roubou o país inteiro, é justo ele ficar no mesmo andar? Então eles começam a dividir por causa disso. Então o primeiro andar que o Doug falou, se você não tinha sido batizado, se você nunca ficou sabendo da existência de Deus, morreu pagão, você não vai para o céu, mas também não vai sofrer. Você fica ali nessa meia água, nesse purgatório. É um purgatório leve. É o hall de entrada da nação, que aliás da nação o cara se danou, né? Seria o final do inferno e assim, ia ser a favela do céu, ali, mais ou menos na intermediária. É a favela do céu, esse aí. Aí o segundo andar, descendo, é claro, né? O segundo andar é para luxúria. Pastor Ariel, dá uma rápida explicação do que é luxúria, só vou te dizer aqui o seguinte, ó. Qual que era a punição? Qual que era a punição para luxúria? Daí o Ariel vai explicar aí. A punição, segundo Dante, é o seguinte, o cara ficava eternamente andando num lugar com ventos que jogavam ele para frente e para trás. Mas tem aquela música lá do social, né? Explica aí, Ariel, explica aí. O porquê desse negócio? Olha, na verdade, assim, eu achei muito curioso esse detalhe, porque, gente, para nós, luxúria hoje é um pecado bem mais grave do que outros que estão à frente aí, sem dar spoiler, né? Mas para eles não era tão grave. Talvez pelo contexto onde eles encaravam a sexualidade, que são os pecados relacionados com a luxúria, mais para a procriação, né? Ou seja, aquela época era
um pai, 10 filhos. Hoje que a gente vive num tempo de um filho e 10 pais... Muito bem, descemos aí pro terceiro nível aí. Vamos descer. Aí estavam os gulosos, aqui um pessoal já mais de peso, assim. E esse aqui, o castigo era o seguinte: o cara ficava eternamente num lugar onde caía uma chuva gelada e ele ficava atolado na lama criada por essa chuva gelada. Cara, o Dante, ele era um cara criativo, né? Sim. Ou seja, esse é o pessoal do atolado. Foi o dia que ele comeu um molho. Foi o dia que ele comeu um molho que não deu certo, assim, um molho com gosto de lama, assim, gelado, sei lá, qualquer coisa assim, né? Ou seja, aí, de certa forma, alguns eventos que nós temos no Campuri podem ser quase um mini terceiro nível, então, aí, do Inferno de Dante. É um mini Dante aí, né? É o famoso Rala de Dante, né? Vamos fazer esse evento Rala de Dante, né? Rala de Dante. Vá. E não peque mais. Aí o quarto nível era o seguinte: o cara descia para onde ficavam armazenados os gananciosos. E esses daí ficavam eternamente empurrando um peso no peito, assim, um peso amarrado no peito, o cara tinha que ficar empurrando, ficava pressionado por esse peso assim. Então era símbolo da ganância que aprisionou o cara. Descendo ao quinto nível, tava o pessoal com raiva, né? O pessoal que sai do sério, o pessoal que é nervoso. Intemperante, né? É o intemperante. Esses daí é o seguinte: como o cara é raivoso e tal, o castigo do cara era ficar a eternidade inteira lutando entre si. Os caras ficavam com raiva e ficavam se atacando lá. Não, desse é uma boa ideia, não, desse é uma boa ideia, né? Na verdade é o seguinte, pra ser sincero, o cara ficava apanhando a vida inteira, né? Porque lá, claro, no inferno não é uma recompensa, não vai ficar batendo, o cara ficava apanhando a vida inteira. E tem essa daí, só apanhava? Não, essa é triste. É pra desenvolver paciência, né, gente? Sim. Aí, por fim, vinham os hereges. E herege é aquele cara que ensinou alguma coisa que não está no ensino bíblico de Cristo, portanto, o próprio Dante aí, né? Então, os hereges... e preparou um lugar para ele mesmo. Exatamente. É como diz Jesus, né? Dá para soltar aí, Douglas. Aquela Encontrei Meu Lugar, Leonardo Gonçalves aí e tal. Em homenagem aos hereges aí e tal. Então, os hereges é o seguinte: eles ficavam queimando no fogo, segundo o próprio Dante, né? Então, aí descia para o sétimo nível, ficavam os violentos. Esses aí, os caras eram queimados dentro de um rio de sangue durante toda a eternidade. Então, o cara era mergulhado num rio de sangue. Cara, isso aqui é um negócio muito maluco, né? Não sei muito como doido, funciona. Muito doido. A cabeça do cara era isso aí. E aí, por fim, tinha também uma turma, não sei bem se era nesse nível ou já no próximo, que eram os suicidas, que estavam condenados a se transformados em arbustos. O cara não queria viver aqui. Erickson, aí assim, é que esse nível era dividido aí em três ou quatro, né? Na verdade, 3. Que aí era dividido: o primeiro era sobre violência ao próximo, violência contra si mesmo e violência contra Deus. Então cada um tinha nesse nível tinha 3 níveis. Aí conhece o inferno, hein? Aí conhece o inferno. É quase especialista em inferno o negócio. O oitavo é o penúltimo, então é o mais próximo, antes aí do finalíssimo, o mais próximo do capeta. Então o oitavo é o seguinte: era dos fraudulentos, reservado aos políticos. Ok? Esse é bom, hein? Esse é bom. Cara, esse é bom. É uma Brasília, né, cara? É uma Brasília. Sim, aqui o cara ia pro Planalto, né? Eu já imagino assim ele falando: nobre colega de inferno, eu gostaria de dizer ao companheiro. E o tempo dele acabando, né? Sim. A sirenezinha tocando. Pela ordem, capeta, pela ordem, capeta. E aí, por fim, vinha o nono inferno, certo? Ficaram em 9 aqui os níveis do inferno. É onde estava o próprio Tinhoso. E ali o seguinte: ali junto com ele estava a pior escória da humanidade, que eram os traidores. Interessante, Ariel, 2 coisas: que em todos os momentos da história, em todas as culturas, o traidor é sempre a pior escória que existe. E o traidor estava reservado para ele o seguinte: o cara ficava dentro de um bloco de gelo eternamente, passando frio. É um inferno gelado. Uau! Inferno gelado. Aí que surgiu aquela expressão entrar numa fria, né? Que
É um povo popularizado. Não, estou brincando, né? Estou inventando aqui. Agora, olha que interessante. Você pega, então, todo esse contexto aí e num ambiente onde as pessoas tinham pouco contato com a Bíblia, onde a pregação era feita em línguas antigas que o povo não compreendia, em latim, o canto gregoriano, e aí o povo então acaba acreditando aí na tal Divina Comédia. Né? Que as artes também distribuíam, né, esse conceito, como o Erickson disse. As pinturas. Interessante que quando a gente esteve lá na Alemanha, agora é um momento ostentação no podcast. Aí né? O pecado do orgulho está em qual aqui mesmo? Então, assim, quando estivemos lá na Alemanha, a gente teve bastante contato com as artes. E as artes, realmente, da Idade Média, de todo esse período ali, elas eram extremamente interessantes, porque elas são meio caricatas, realmente. Era a figura de Satanás, a figura do inimigo, né? Quando Lutero escrevia e o pessoal ilustrava, então, os inimigos, né? Os religiosos que ele atacava eram todos feitos assim com chifre, né? Com orelha de burro. Então, a arte era uma arte caricata e o inferno de Dante é caricato também, então, em harmonia com a cultura da época, no caso. Agora, quero lembrar vocês que nós estamos iniciando aqui no DesbravaCast, uma sequência muito legal sobre os 7 pecados capitais, que é para todo mundo, para você adolescente, para você desbravador, para você que é líder, nos acompanhar aqui e aprender muito, se divertindo e aprofundando sobre esse assunto sério, que é a questão do pecado. Nós vamos ter que conversar agora, na sequência, em toda a série, sobre a questão dos pecados capitais. Pastor Douglas, que você diria aí desse contexto aí? Qual que é a tua expectativa dessa série aí que começa? Os pecados, eles têm passado por transformações, né? A gente viu que a cada novo analista, a gente vê uma transformação de um pecado ou outro. E isso tem acontecido, tem sido dinâmico. Você vê que entre o ano 2005 e 2013, o Papa Bento XVI ali, ele fez uma lista nova dos pecados, né? E ele incluiu, por exemplo, a pressa. Interessante. Ele coloca aqui, por exemplo, uma pessoa apressada, não tem tempo para Deus, então isso aí pode gerar outros pecados, como ira e tudo mais. Então, nós vemos também que existem ainda outros pecados ligados à nossa vida aí online, e nós queremos apresentar tudo isso para o desbravador aí nessa sequência. Inclusive, a gente está em quarentena, tomara que quando vocês estiverem ouvindo esse podcast já tenha passado essa fase, mas tem pecados que eles são potencializados na quarentena, né? A preguiça pode ser um deles, olha só, né? A galera tá sem fazer nada. A ira do camarada que está vivendo o estresse e tudo pode ser uma possibilidade também. Então, quem nunca pegou aquela sobremesa lá no shopping e tirou uma foto antes de comer? Opa! Só para casar inveja. Essa aí é tanto gula como inveja. É o tipo, uma foto, 2 pecados capitais. É a gula um cara que tem um passe para estar em 2 andares, né? Coisa impressionante. Ele pode escolher, né? Ele fica de segunda a quarta em um e depois fala, cara, estão te esperando lá no outro andar. Galera, então, gostei muito da parte histórica, aprendi muito aí nessa viagem ao inferno, né? Foi quase aqui um Júlio Verne, né? Visitando o inferno, dando a volta ao inferno em rápida... Viagem ao centro da Terra. Viagem ao centro da Terra, né? Agora, nós não podemos deixar no vácuo essa questão aí das respostas bíblicas às questões que nós levantamos. O que a palavra de Deus fala, então, assim, a gente não pode aprofundar hoje, mas sobre morte, sobre inferno, juízo, né? Tem alguma coisa que Dante acertou pela Bíblia ou ele estava totalmente errado? Vamos, então, aqui abandonar a Divina Comédia e agora vamos pegar a Divina Palavra e vamos fechar o nosso episódio aqui falando sobre isso. E aí, galera, com vocês. Então, se a gente pensar aqui na palavra inferno, na verdade, fruto dessa compreensão medieval, dessa cultura popular, muitos dos tradutores da Bíblia, quando vão traduzir, colocam a palavra inferno já influenciados por essa bagagem folclórica que receberam. Mas não tem essa palavra inferno na Bíblia. Você vai ter no Antigo Testamento a palavra Sheol, que é usada para descrever o mundo dos mortos, mas esse mundo dos mortos é simplesmente a cova, a sepultura, onde se coloca o corpo da pessoa depois que ela morre, e a Bíblia vai descrever em vários textos, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, que os mortos estão dormindo,
Como Jesus, lá em São João 11, vai falar de Lázaro que ele está dormindo. E aí, Perfeito. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 em diante, fala que os mortos não sabem de coisa alguma, a sua memória está no esquecimento. Ou seja, a Bíblia é clara em dizer então o seguinte: os mortos estão então no local, no estado de inconsciência. E, gente, ó, assim, até seguindo a lógica, é fácil entender isso. Deus não puniria ninguém antes do juízo. Então, se a pessoa faleceu, ele então está aguardando a ressurreição e aguardando, ou como diz ali em João 5, 28, 29, uns estão aguardando a ressurreição do juízo, né? Outros a ressurreição da vida. Né? Então, se a pessoa vai ressuscitar, está claro então que nesse momento ela não está nem no suposto inferno, que é um lugar que não existe, então, biblicamente, e nem está num suposto céu ainda. Então é um assunto claro na Bíblia. E isso é um ato de amor de Deus. E mesmo na morte, mesmo sendo a condenação do pecado, isso é um ato de amor de Deus. A ideia de inferno e céu, para quem acredita nisso, dá-se a entender de que ele está conseguindo ver o que está acontecendo nessa terra. Agora, sinceramente, o céu vai ser o céu para um pai de família que vê a sua família passando necessidade, o filho se desviando do caminho de Deus e tudo mais? Nunca. Uma filha sofrendo violência seria terrível, realmente. Nunca. Então, assim, até a fórmula do morto nada saber, nada fazer, é um atributo que Deus dá para que ele possa descansar ali sem sofrer. Ou seja, não há punição, né, para o ímpio até o juízo, e não há sofrimento nem preocupação para o salvo também. Adão, que morreu aí há 5.000 anos, gente, quando ele abriu os olhos, ele não sabe se passou 1 dia, 2, 1.000 anos ou muito mais que isso. Então, assim, é uma grande bênção, tá lá. Por isso que a gente fala, descansou, né? Fulano descansou, né? Ou seja, tem a ver com essa ideia quando Jesus vai estar lá, ele fala, Lázaro está dormindo. Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Então, vamos fazer aqui uma cronologia aqui, só para o pessoal entender. Então, assim, momento da volta de Jesus, que é um assunto conhecido. Nesse momento, os ímpios que estão vivos, eles morrem e vão ficar mortos até o juízo final. Os ímpios mortos permanecem mortos. E, no momento da volta de Jesus, tocada a trombeta de Deus, segundo 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, os mortos em Cristo ressuscitam e tanto os vivos são arrebatados. Eu lembro do irmãozinho lá, não vou falar a cidade, que o mundo é pequeno, mas ele falava assim no sermão dele, e aí os vivos serão arrebentados e tal. Né? Então, eles são arrebatados juntamente com o Senhor nos ares, e aí tem um momento bem legal, então, que a gente começa. Ali a Bíblia fala assim, bem-aventurado e santo é quem está na primeira ressurreição, que é outra coisa engraçada. Alguns falam assim, gente, se perder a primeira, vamos aproveitar a segunda, como se fosse uma promoção. A segunda ressurreição, essa sim é a ressurreição do BO, porque aqueles que ressuscitam ali, ressuscitam para o juízo final. Então, o inferno é um episódio, então, no futuro, né? É isso, vai ter um momento desse juízo e fogo e tal. Então, eu acho que é importante a gente lembrar que entre essa volta de Jesus e o juízo final, existe aí os 1.000 anos, né? E é legal em algum momento a gente sentar para conversar com o desbravador sobre como Deus julgará esse mundo. E o decreto de aniquilação, o decreto final sobre os ímpios e perdidos, só se dá quando nós passamos 1.000 anos no céu. Estou me colocando junto com os salvos agora, dizendo nós, né? Amém, amém. Mas quando salvos, né? Isso entra na soberba, né? Isso entra na soberba. Quando nós tivermos tirado todas as nossas dúvidas a respeito da justiça e do juízo de Deus. Isso eu acho que é uma das coisas mais bonitas que a gente pode compreender sobre a justiça de Deus. Como disse muito bem Ariel. Não, deixa eu te interromper nesse momento aí, que eu acho também fantástico isso. Olha, Deus é demais. Porque é o seguinte, a gente chegou lá no céu. Se alguém tem dúvida sobre alguém que foi, alguém que não foi, gente, poderia conversar com Deus. Ao perguntar, ele falou assim, temos um novo Lúcifer aqui, né? Mais um questionador, né? Mas não. A gente chega lá e ele fala assim, amigos, todos os livros e registros do céu estão à disposição. Ou seja, Deus permite auditoria de um bando de Zé Mané que somos nós. Então, assim, maravilhoso, maravilhoso. Mas pode continuar.
Legal. Eu acho, Ariel, que a gente poderia gastar aqui muito tempo falando de textos mais difíceis aí a respeito do tormento eterno ou se é o aniquilamento, mas para mim me parece muito claro que não combina com o caráter de Jesus, não combina com o caráter de Deus, a percepção de um Deus que vai pegar todas as pessoas com qualquer tipo de pecado e por toda a eternidade punir essas pessoas sem colocar um ponto final na história da maldade do pecado. Esse seria um Deus que não destrói o pecado, que não destrói o mal e que, de alguma forma, permite que o sofrimento continue existindo. Quando o livro de Apocalipse vai dizer que os nossos olhos serão enxugados, as lágrimas serão limpas, enxugadas, e o sofrimento ele vai ter um ponto final. Então, não é possível que exista um tormento eterno com um Deus que faz novo céus e terra, e cria novas coisas com felicidade plena. Não combina com o caráter de Deus, nem com o que diz na palavra de Deus, né? Vocês perceberam então, amigos desbravadores, você que nos acompanha, que as teorias não bíblicas afastaram as pessoas de Deus durante bastante tempo e criaram uma concepção errada de purgatório, de inferno, venda de indulgências e coisas que não eram bíblicas, mas vinham do paganismo. Inclusive, eu li o livro do Roger Morneau, Viagem ao Sobrenatural, e tem um momento interessante ali, que ele fala o seguinte, conta a história de um rapaz que morreu num acidente, e quando eles mexeram nas coisas, era na fazenda do pai dele, eles encontraram uma corda que tinha sido roubada nas coisas deles. O pessoal botou a mão na cabeça e falou assim, esse rapaz queimará a vida inteira agora, a eternidade, por causa dessa corda. Aí o pai do Roger Morneau falou assim, Deus, está me escutando? Esta corda que esse rapaz roubou, eu estou dando para ele, pode liberar ele do inferno. Nesse momento, Roger Morneau disse assim, meu pai é melhor do que Deus, porque Deus ia queimá-lo para sempre e o meu pai tirou ele do inferno. Então, essas teorias afastaram as pessoas do verdadeiro amor do Pai Celestial. E assim, a gente vai surfar aí na onda dos 7 pecados, em 7 episódios na sequência, mas saiba o seguinte, a ênfase não pode ser no pecado, gente. A ênfase da vida cristã tem que ser no relacionamento com Jesus, e esse relacionamento com Jesus vai se tornar, então, vai produzir consequência de obediência, de santidade, de desejo de ser mais parecido com Jesus. E é nessa linha que a gente vai seguir aí. Ô, Ariel, então quer dizer que ninguém foi pro inferno não, ainda? Não, tem ninguém no inferno. Não tem ninguém no inferno. Tem até alguns que se casaram e falaram assim, nossa, minha vida tá no inferno. Então, você não sabe o que tá falando, meu filho. Então, eu li um livro chamado Em Defesa da Fé, e é um livro muito bom. E ele abriu um horizonte aí para mim, que eu nunca tinha pensado nisso. E ele diz assim que Jesus foi o único que provou um pouquinho do inferno. Uau! Que seria a total ausência total ausência de Deus na vida dele. E ele fez isso na cruz. Quando ele pergunta assim, Pai, por que me abandonaste? Então ali ele sentiu o que sentirá aqueles que enfrentarem o lago de fogo. Uau, muito bom, porque ali se então, cumpriu quando todo o pecado é colocado sobre Jesus. Interessante esse ponto de vista. Houve separação, então, de Deus, né? Deus não que Jesus não conseguia senti-lo. Então, para alguns, né? E eu gostei dessa definição. Inferno seria a total ausência da presença de Deus na vida. Maravilha, amigos. Não nos abandone, acompanhe aí os 7 pecados capitais, que não são algo bíblico, mas que a Bíblia dá princípios que realmente os proíbem. E nós queremos por uma abordagem bem moderna aí para que a gente possa entender como que eu posso fazer o meu melhor nessa época aqui. Vá. E não peque mais. Amigos, palavras finais aí dos nossos convidados, então, para a gente fechar. E a palavra final para você, desbravador, é o seguinte, olha, criaram essa invenção de inferno, de tormento pela eternidade, para assustar as pessoas e para manipular as pessoas, mas a Bíblia apresenta um Deus muito diferente disso. Essas teorias aí malucas, elas são simplesmente uma maneira de Satanás pintar o próprio Deus com a personalidade do diabo. Deus é muito diferente disso. Deus é um Deus de amor, é um Deus salvador, e nós vamos falar aí sobre os pecados, mas eu já adianto aí, como disse lá a carta de João, filhinhos, nós vamos fazer esses podcasts aí para que vocês não pequem, mas se pecarem, vocês têm um advogado, que é Jesus Cristo justo.
Há alguns anos atrás, existia uma definição bem clara do que era bom e do que era mal. Hoje, os heróis não são heróis, são anti-heróis. O mal não é tão mal, depende do ponto de vista. E eu espero que durante essa jornada você possa entender que o mal existe e que nós temos que evitar andar pelo caminho dos maus. E que, como um bom desbravador, você possa ter o coração no lugar certo e sempre caminhar do lado de Jesus. Amém. Eu leio aqui Apocalipse 1, versículo 18. Aqui tem algo maravilhoso, é um momento, uma visão que João tem de Jesus glorificado. E Jesus se apresenta assim, ó: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive e estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E eu tenho as chaves da morte e as chaves do inferno, as chaves do Hades. Ou seja, gente, não há temor para aquele que confia nesse Deus que morreu, ressuscitou, voltará e ele tem nas suas mãos a chave. Ou seja, você perdeu uma pessoa querida pela morte, ela está descansando e Jesus vai chamá-la à vida no momento certo. Você, então, pode confiar que aquele que já esteve lá, recuperou as chaves da morte e do inferno, ele vai usar essa chave, então, para libertar os seus filhos dos agrilhões da morte. Onde está a morte, a sua vitória, diz a palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe, que você possa, abraçado com Jesus, conhecendo o seu amor, a cada dia se preparar para que ele use na tua vida essa chave. Valeu, amigos, até a próxima edição Desbrava Cast.